Mateus capítulo 26. A conspiração contra Jesus. E havendo Jesus concluído todas estas palavras, disse aos seus discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no pátio da casa do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e deliberaram como prender Jesus à traição e o matar. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Jesus ungido em Betânia. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher que trazia um vaso de alabastro cheio de bálsamo precioso, e lhe o derramou sobre a cabeça, estando ele reclinado à mesa. Quando os discípulos viram isso, se indignaram e disseram: para que esse desperdício? Pois este bálsamo podia ser vendido por muito dinheiro, que se daria aos pobres. Jesus, porém, percebendo isso, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Pois ela praticou uma boa ação para comigo. Porquanto os pobres sempre o tendes convosco, a mim, porém, nem sempre me tendes. Ora, derramando ela este bálsamo sobre o meu corpo, fê-lo a fim de preparar-me para a minha sepultura. Em verdade vos digo que onde quer que for pregado em todo o mundo este evangelho, também o que ela fez será contado para a sua memória. O preço da traição. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes e disse: que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei? E eles lhe prezaram 30 moedas de prata. E desde então buscava ele oportunidade para o entregar. A última Páscoa e a ceia do Senhor. Ora, no primeiro dia dos pães ázimos, vieram os discípulos a Jesus e perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Respondeu ele: ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, reclinou-se à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam disse: em verdade vos digo que um de vós me trairá. E eles, profundamente contristados, começaram cada um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? Respondeu ele: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Em verdade, o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Também Judas, que o traía, perguntou: porventura sou eu, Rabi? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isso é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhe-o, dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue do pacto, o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mas digo-vos que desde agora não mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que convosco beba de novo no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte chamado das Oliveiras. Pedro é avisado. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis de mim, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Todavia, depois que eu ressurgir, irei adiante de vós para a Galiléia.
Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Respondeu-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de algum modo te negarei. E o mesmo disseram todos os discípulos. Jesus no Getsêmani. Então foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: sentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a se entristecer e a se angustiar. Então lhes disse: a minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: assim nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se mais uma vez, orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando outra vez, achou-os dormindo, porque os seus olhos estavam carregados. Deixando-os novamente, foi orar 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse-lhes: dormi agora e descansai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos e vamo-nos, eis que é chegado aquele que me trai. Jesus é traído e preso. E estando ele ainda a falar, eis que veio Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, aquele que o traía lhes havia dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar, esse é, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: salve, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Nisto, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus lhe disse: mete a tua espada no seu lugar, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia rogar a meu Pai, e que ele não me mandaria agora mesmo mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Disse Jesus à multidão naquela hora: saístes com espadas e varapaus para me prender como a um salteador? Todos os dias estava eu sentada no templo, ensinando, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Jesus perante o Sinédrio. Aqueles que prenderam a Jesus levaram-no à presença do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando, sentou-se entre os guardas para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio buscavam falso testemunho contra Jesus, para poder entregá-lo à morte, e não achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas.
Mas, por fim, compareceram duas e disseram: Este disse: Posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Levantou-se então o sumo sacerdote e perguntou-lhe: Nada responde? Que é que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. E o sumo sacerdote disse: Conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: É como disseste. Contudo vos digo que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que agora acabais de ouvir a sua blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: É réu de morte. Então uns lhe cuspiram no rosto e lhe deram socos, e outros o esbofetearam, dizendo: Profetiza-nos, ó Cristo, quem foi que te bateu? Pedro nega Jesus. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio e aproximou-se dele uma criada que disse: Tu também estavas com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo ele para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez e com juramento: Não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Certamente tu também és um deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou Pedro a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus: Antes que o galo cante 3 vezes me negarás, saiu dali e chorou amargamente.